eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que você passou, Ana, mas posso te falar uma coisa? Parabéns. Me emociono até, porque assim, igual você, tem milhares no Brasil, tá? Que passam por essa opressão, sabe? E assim, não tem às vezes um recurso, ou então assim, não sabem por onde começar. Você foi lá, pesquisou, encontrou, teve a coragem de sentar, conversou, correndo o risco de perder seu emprego, perdeu o seu emprego. Então, sinceramente, não carrega essa frustração, não. Porque isso não é uma frustração. Você perdeu um emprego que não merecia você. Eles é que perderam você. Faz uma leitura diferente dessa história, porque de maneira alguma você perdeu nada. Eles é que perderam você. E ponto. É isso. Então, assim, eu tô te falando isso porque eu já vi muita coisa durante esses anos de advocacia e eu digo para você, ouvir a sua história, para mim, me dá um fôlego de continuar. Porque é isso. Esse é o Brasil dos milhões. As pessoas não têm acesso. Esse conteúdo aqui é um conteúdo elitizado. As pessoas não têm acesso a isso aqui. Então, assim, parabéns. Que Deus ilumine seu caminho, abençoe a sua vida e que você sempre seja essa pessoa destemida e que quer realmente evoluir, crescer e ter os seus direitos respeitados. Nunca se dobre a nada que coloque você no bolso e diga que você não tem, que diga que você não pode, diga que você vai ter que aceitar por dinheiro, por isso, por aquilo. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história conosco e parabéns. Eles é que perderam você. Jamais o contrário. Nunca carregue isso, porque isso não é verdade. Foram eles que te perderam. De verdade. Tá bom? Muito bom. Muito bom mesmo. Meninas, pode passar o artigo. Passa para o próximo slide. Fala, Hélida. Entendeu? Oi, Oi, Keren. Seja bem-vinda. Pode é a falar, Hélida. Euseli. Euseli, Ah, pode Boa falar, Zeli. noite. boa noite. O argumento da Ana Lu me remeteu à minha infância. Eu acredito que acontece com muitas pessoas. Hoje eu estou trabalhando com mulheres e a gente fala muito da independência da mulher, do sofrimento da mulher e abuso e tantas coisas, né? Mas quando eu tinha acho que deveria ter uns 8 anos, e aí a minha mãe pediu, né, a amiga dela, para mim cuidar do bebê dela na casa. E eu fui, cuidei por alguns meses, e assim, e me faz lembrar mais tarde, hoje eu tenho entendimento que era como escravo. Era como a Ana Lu disse, limpar a casa, lavar a roupinha do bebê, fazer a comida. E você sabe o que acontecia? Na hora do almoço, colocava meu pratinho, arroz, feijão e ovo e verdura. Carne, as comidas especiais, chique lá, era tudo na mesa lá dentro, na mesa de jantar, lá na mesa interior, lá nos chiquérrimos, sabe? E eu era lá fora. Aí, mas eu tava com muita vontade de comer carne e vi aquilo lá e um dia contei pra minha mãe. Ela falou, minha filha, eles fazem isso com você, aqui em casa com tanta comida, com tanta abundância de comida, não vai mais lá, nunca mais você vai. Eu acredito que isso acontece, olha, ainda que eu falei pra minha mãe. E quantos que não acontece isso? É um exemplo para nós. Exatamente. Zeli, obrigada, querida, por compartilhar isso. Eu admiro muito vocês, meninas, que têm essa coragem de falar isso, tá? Aqui para pessoas que vocês nem conhecem, trazer a história de vocês. Isso enriquece muito, né, para nós, e nos leva a pensar, né? Qual é a sociedade que nós temos? Uma sociedade ainda muito injusta, uma sociedade ainda muito elitizada. Separa comida, sim. Separa. Ah, você vai usar esse banheiro. Pode olhar a marca do papel higiênico. É outra. Eu lido com pessoas que são vítimas de tráfico moderno, escravidão moderna. As pessoas experimentam isso, elas passam por isso. É muito triste, mesmo lamentável, só que, mais do que isso, é crime. Então, assim, vamos aprender sobre
Exatamente, tem que levar a própria comida. Gente, são histórias diversas. Isso porque a gente está falando da parte mais prática, fora as coisas que a pessoa ouve, né? Que são fatores mais subjetivos, né? Que o pessoal aí, as minhas colegas advogadas sabem, que é mais difícil provar, entendeu? Fica ali nas entrelinhas, a pessoa fala uma coisinha, faz um comentário, sabe? Então, assim, muito obrigada, meninas, pela coragem de vocês de compartilhar essa história aqui com a gente. Eu sinto muito por isso que vocês experimentaram. E eu só peço que vocês não carreguem isso para a vida de vocês como nenhuma derrota, não. Carreguem isso para vocês, primeiro, para vocês ajudarem outras pessoas a sair desse lugar. E segundo, como uma história de experiência mesmo de vida de vocês que vocês não vão experimentar de novo. Que, inclusive, hoje vocês estão aqui numa aula de direitos humanos. Então, assim, vocês são absolutamente guerreiras. Vocês estão aqui evoluindo, crescendo, aprendendo, e vocês certamente vão. Eu acho que o aprendizado, ele tem essa beleza. Você hoje é um aprendiz aqui ouvindo, amanhã você está conseguindo ajudar outra pessoa que sabe menos ainda que você, e por aí vai. Pode falar, Lorena. Eu queria dizer que uma história concernente a isso. Não foi comigo diretamente, mas eu já morei num prédio que tinha 2 elevadores, social de serviço. Até aí tudo bem, isso é muito comum. Até porque não necessariamente traz alguma segregação, porque geralmente todo mundo pega os 2 elevadores, né? Mas nesse prédio que eu morava, as funcionárias das casas eram proibidas de pegar o elevador social. Tipo assim, não podia mesmo. E aí, as pessoas que moravam lá, a maioria não pegava lavador de serviço, que era para não misturar, entendeu? E era uma coisa muito bizarra, porque eu lembro que, inclusive, o elevador social não tinha acesso à escada de emergência. Então, minha família, graças a Deus, a gente nunca foi assim. A gente só pegava o elevador de serviço por uma questão de segurança mesmo, porque a gente, não, graças a Deus, não se importava com a idiotice dessa, né? Desculpa a palavra, mas é idiotice mesmo, você não querer... E é super... Uma pessoa, Lorene, né? e é super comum. Essa questão do elevador é uma questão. Isso tramita, tá? Em juízo, em algumas ações. É super comum isso acontecer. O síndico do prédio orienta o porteiro. Quando ele olha, aí ele fala assim: tem cara de empregada doméstica. Aí ele manda ela entrar no elevador de serviço. Isso acontece, gente, todos os dias, até hoje. Então, assim, por isso que eu falo isso para as meninas, falo isso para vocês, compartilhem com o grupo de vocês que vocês têm, chamem para essas aulas quando vocês verem que um conteúdo é assim relevante, é um conteúdo que te agrega, porque muitas vezes você vê o que a Ana viveu. Ela acessou conhecimento. O conhecimento fez o quê? Libertou ela. Quando ela se sentiu forte, liberta e consciente do direito dela, o que ela fez? Chamou os patrões para conversar e falar: não, a gente tem que. Vamos ter uma DR, vamos discutir a nossa relação, a coisa não tá legal. Mas Ju, poxa, é complicado, ela foi demitida. Sim, mas peraí, né? Se a gente estivesse falando de um relacionamento aqui, a gente diria o quê? Ela terminou um relacionamento tóxico, um relacionamento que abusava dela. Então tá ótimo, então ela saiu no lucro, é isso aí. Pois é, e aí era até muito bizarro, porque quando as pessoas viam que a gente estava no elevador de serviço e que a gente não condizia, né, com o perfil que imaginam de uma pessoa que é um funcionário de uma casa, achavam a gente estranho. Tinha gente que tinha pessoas que olhavam e ficavam espantadas, sabe? E eu ficava, por que vocês estão tão surpresos? Porque a gente está compartilhando o mesmo ambiente que um funcionário. Quer dizer, terrível. E não faz nem sentido isso, porque a pessoa vai trabalhar na sua casa, ela vai estar dentro da sua casa, você não pode ficar no mesmo elevador que ela, sabe? O preconceito, ele não tem sentido. Exatamente. Em nenhum grau. A menor lógica. Em nenhum grau, exatamente. Não tem doença, não tem nada, sabe? Nada. Que vai prejudicar de alguma forma. Qual o problema de ficar no mesmo elevador? Mas exatamente. É preconceito mesmo. Emanuele, fala aí rapidinho pra gente prosseguir. Pode falar. Esses casos que as meninas estão dando, eu fico pensando assim, até onde vai, por exemplo, a questão do levar à justiça, né? Porque a Anaí falou assim do quesito dela, dos patrões, né? Que ela resolveu na conversa e ela saiu do emprego. Mas nesse quesito da empresa, já é um quesito mais grave. Aí já é cabível levar à justiça. Eu sempre fico pensando até onde vai o diálogo, quando você deve levar à justiça, essas coisas.
Eu acho que, assim, mais uma vez, né? Eu vou ter que responder um depende de novo. Mas é bem isso, depende. Eu acho que é uma questão muito de você avaliar. A Justiça do Trabalho está aí para isso, né? A Defensoria Pública, ela te orienta. Então, assim, é uma questão realmente de você avaliar. Você vê, a Ana foi lá, leu os direitos dela, falou, tem alguma coisa errada, sentou para conversar. Tem pessoas não, tem pessoas que experimentam isso durante anos. Anos, 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 anos. Então, assim, você vai discutir anos. A Ana, de repente, discutiu ali uns meses, que ela falou, opa, entendeu? E aí, de repente, ela falou, não, eu vou sentar conversar com ele, se não resolver, eu vou sair. Percebe? É uma questão muito, muito subjetiva, é muito de cada um, você tem que avaliar. Eu entendo que relações que são, assim, abusivas do ponto de vista do trabalho, que perduram por muitos anos, eu acho que é interessante você pensar em gerar provas para que você leve isso a juízo, sim, tá? Sempre lembrando, gente, que, assim, provada no moral, tá? Provar um crime de injúria racial, por exemplo, ou um tratamento como esse que a Lorene trouxe do elevador, por exemplo, são situações assim que você precisa, quando você começar a entender que você está sendo cerceado no seu direito e que você pode eventualmente querer levar isso para uma corte, você pensa se você primeiro vai querer levar o assunto à frente, porque é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. Olha, você tem um problema, mas eu posso entrar na justiça? Pode. Pode, mas você tem que ter estrutura para ir para as audiências, você vai ter que olhar na cara dos seus patrões, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar. Agora, eu sempre vou ser a defensora da justiça. Então, se você quiser ouvir um conselho, procure o bom senso, procure entender quais são os seus direitos. Você tem como provar, você tem as suas linhas de argumento, vai para a justiça, busque seus direitos. Agora, é uma questão muito sua. Por exemplo, eu, apesar de ser advogada, tem coisas que eu passo na minha vida que eu sei que eu poderia ir para a justiça pleitear por alguns direitos que eu tenho, mas vocês já ouviram essa expressão? Eu evito a fadiga? Tem horas que eu não quero. Tipo assim, eu tenho tantos outros problemas para me estressar, eu não vou ficar trazendo para mim mais um problema para resolver um problema. Eu prefiro que aquilo ali se resolva com o tempo. Eu simplesmente, por exemplo, esses dias eu fui fazer uma unha, a manicure me feriu em todos os meus dedos. Eu saí com a mão que eu não conseguia lavar a mão e enfiar debaixo d'água. E aí eu podia sair dali, eu podia falar, cara, cadê tua licença para você trabalhar com alicate, que é uma ferramenta? Cara, eu podia ser a pessoa mais enjoada cri-cri do mundo. Eu estar dentro do meu direito, veja bem. Mas, percebe? Eu não sei se eu ia querer aquilo. E aí você vai dizer assim, nossa, Ju, você está dizendo que esse é o certo? Não, eu estou dizendo que eu, às vezes, prefiro não levar algumas coisas adiante, porque eu acho que são enfadonhas. Sabe o que eu fiz nesse dia do lance do alicate, do lance da manicure? Eu chamei a menina, eu vi que ela era muito jovem, e eu cheguei e chamei ela de canto e falei assim, cara, eu sei que você é menor de idade, eu sei que você está fazendo isso porque você precisa, eu não tenho nenhuma dúvida disso, só que, cara, cuidado com o que você está fazendo, porque você está trabalhando com uma ferramenta que corta, que machuca. Eu tô toda machucada. E assim, eu nem falei isso pra chefe dela, porque eu poderia ir lá e criticar o trabalho dela pra chefe dela. Eu preferi falar com ela. Porque eu acho que a gente também na nossa sociedade é muito assim, a gente vai lá e fala da pessoa pro chefe, para destruir a pessoa. E tu não chega na pessoa e ajuda essa pessoa a crescer sozinha. Entende isso? Então, assim, eu não tô falando que isso aqui é o certo, não, tá, gente? Eu tô contando uma história da minha vida pessoal que foi uma opinião minha. É isso que eu digo, não é porque eu sou advogada, não. Entendeu? Você é um cidadão, você tem que chegar na hora e pensar. Então, assim, percebe, se você está sendo discriminado, se você viu que você tem direitos, se eles estão sendo cerceados, se você quiser, fala com teus patrões, eles podem mudar a conduta. Às vezes eles também não sabem, isso também acontece. Então, assim, não sei se estou te respondendo, Manoel, mas é uma questão realmente subjetiva, é uma coisa que você tem que pensar, e eu sempre vou ser a favor de buscar os direitos na justiça, mas eu entendo que você também tem que ter bom senso, entendeu? Em avaliar tudo isso. A Patrícia está com a mão levantada, mas eu não sei se ela está mesmo com a mão levantada. Ou se ela esqueceu a mão levantada. Agora que eu tô vendo. Patrícia tá aí? Ah, esqueci. Esqueci de baixar. Tá bom. Então, show, beleza. Então vamos continuar. A Emanuele lá atrás tinha me perguntado sobre assim, tudo bem, meus direitos foram cerceados. Então eu vou lá e vou na ONU reclamar dos meus direitos. Na verdade, quem integra a ONU são os Estados-nação, tá? Então, assim, a Ravine não integra a ONU. Você faz parte da ONU, Ravine.
Então, não, tu não faz parte, né? A Ana não integra, a Keren não integra, certo? Nós somos brasileiras, cidadãs brasileiras, e o nosso país está dentro do sistema ONU. Beleza? Então, assim, não existe essa questão, tipo, meus direitos foram cerceados no Brasil, vou reclamar na ONU. Não, o que a gente tem, e eu vou falar isso nos slides mais lá na frente, a gente tem sistemas, e esses sistemas, eles são sistemas que prevêem que alguns direitos nossos, humanos, quando feridos, e que as nossas cortes aqui nacionais, elas não conseguem contemplar a matéria de direitos humanos, a gente tem cortes onde a gente chama de, o pessoal do direito vai entender o que eu vou falar, a gente sobe para cortes superiores, porque a gente não tem nada aqui no nosso país que consiga contemplar essa matéria. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um sistema aqui que a gente chama de sistema americano. Então, qual é a corte? É a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por exemplo, Emanuele, se você tiver algo que esteja relacionado a uma matéria de direitos humanos, aqui no Brasil a gente tem isso. Boa lembrança. Então, assim, só para só para eu dar aqui a sequência, uma coisa que vocês precisam pensar assim, ó, tem coisas que quando você vai discutir numa corte aqui brasileira, a corte é como se ela não tivesse a capacidade de analisar aquela matéria. Ela não tem como analisar, ela não tem, os juízes, os magistrados, eles não têm envergadura jurídica, não tem estrutura, a gente chama isso juridicamente de competência, eles não têm competência para isso. Então, o que a gente faz? Tem alguns casos pontuais que são casos contra, né, a violação aos direitos humanos, que a gente leva para as cortes superiores, que são cortes que avaliam isso. Aqui, no nosso caso, Brasil, a gente está na América do Sul, né? Então a gente tem um sistema que a gente chama de sistema americano, onde a gente leva para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem um caso, particularmente aqui do Rio de Janeiro, que é um caso onde a gente tinha um manicômio, eu esqueci o nome do manicômio, a gente trabalhou muito isso no mestrado, inclusive. As pessoas, eles recebiam choques, os caras morriam, eles eram internados pelas famílias no manicômio, o manicômio, assim, eles viviam igual bicho, entendeu? A condição a dignidade da pessoa humana era ferida cabalmente. Então, algumas das famílias desses doentes que estavam internados, eles entraram com uma ação coletiva junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Posso até tentar achar esse caso para mandar para vocês, assim, a título de curiosidade. Talvez vocês vão se cansar um pouco da linguagem, mas só para vocês verem o que eu estou falando, sabe? Tem uma organização não governamental aqui no Brasil, é ela que faz a representação. Aí, voltando à pergunta da Hélida, você tem personalidade jurídica para ser agente ativo numa ação frente a um sistema como esse? O que eu quero dizer com isso? Eu hoje aqui, Juliana, pessoa física, meu CPF, eu entro com uma ação contra o hotel que me barrou. Lembra da história? Eu, Juliana, CPF, consigo processar um CNPJ. Certo? Agora, quando a gente está nesses sistemas, aí a gente tem a representação, a gente é ajudado muitas vezes por essas outras pessoas jurídicas, ou seja, organizações que protegem, por exemplo, os direitos humanos. Elas entram para nós como se elas fossem as peticionantes. Vocês entendem essa palavra? Elas pedem, petição, pedir, né? Elas pedem em seu nome. Uma particularidade. Se a Ana agora chegasse em relação a essas pessoas que fizeram isso com ela e dissesse assim, olha, eu vou levar esse caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente chama isso de, ela tem capacidade, vou falar um juridiquês pesado agora, ela tem capacidade postulatória. Ou seja, ela tem capacidade jurídica de pedido, ela pode chegar nessa corte e pedir? Ela pode. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma pessoa civil, um civil comum, ele tem capacidade postulatória, sim. Pode falar, Hélida, antes de eu continuar. Hélida quer falar? Ou foi sem querer? Sim, ela está aqui me corrigindo, mãe, você de novo. Mas é interessante. Eu passei por isso com a minha filha, uma outra filha minha, na escola. Bullying cibernético, bullying todos os dias na escola, sobre o cabelo, sobre a cor dela, que ela é morena, cabelo tonhonhon, né? E daí fizeram umas fotos dela na escola e falaram um monte, colocaram no webchat, Snapchat,
E aí eu fui para o conselho tutelar, fui para a delegacia, e fizeram muita sacanagem mesmo com as fotos dela, sabe? As meninas da escola. Hum, E já estava acontecendo fazia muito tempo. Daí eu falei, não. E o interessante é que a minha filha não contou. Ela não falou nada. Uns amigos dela que viu um dia o professor, e tinha um professor também, que ele assediava as alunas, xingava as alunas, tirava nota, especialmente da minha filha. Aí os uhum, alunos viram um dia e ela chamou a menina do lixo, que ela era porca, essas coisas, sabe? Aí uhum, ela não falou nada, mas os alunos dela se doeu por conhecer a gente, conhece minha família aqui na cidade, e veio um dia me contar. Nossa, eu em lágrimas, os alunos também, quando me contou, eu fui procurar meus direitos, mas tem aquele dizer que a justiça é cega, ou até também a gente ter o conhecimento como fazer, né? Eu creio nisso. E aí eu fui para o conselho tutelar, fui para a direção da escola, Ministério Público, e quem me atendeu no Ministério Público? Um professor que também dava aula na escola, e para defender os professores. E aí? E aí, ninguém depois me procurou, ficou naquilo mesmo. A escola que fez uma ação, sabe? Aí depois disso eu comecei, não vou fazer um levante, ou no grupo de mulheres que eu trabalho, na escola, porque isso é um crime muito bárbaro e não poderia acontecer. E não é de hoje, acontece nas escolas, aconteceu, com certeza continua acontecendo. Isso doeu muito, sabe? Eu corri atrás, fui atrás, mas alguns pais me procurou, pediu mil perdão, mil desculpa, trouxe os filhos, mas alguns de frente mandavam eu tomar não sei na onde, sabe? Quando me via na uhum, rua. Aí falei, não, mas que eu, pelo menos, eu não fiquei quieta, não me calei. É isso. uhum. Muito bom. Obrigada por compartilhar essa história. E é mais uma história, né, onde a gente vê os nossos direitos sendo violados. E aí a gente tem vários direitos sendo violados, tá, gente? A gente está aqui numa aula de direitos humanos, mas esse exemplo, por exemplo, é um exemplo que traz direitos civis sendo violados, tá? Então, eu sei que assim, falando a grosso modo, é difícil entender a diferença, mas direitos civis são direitos civis, direitos humanos são direitos humanos, tá? Sempre que vocês forem pensar sobre isso, esse exemplo, por exemplo, que ela trouxe, é um exemplo que trata muito mais dos direitos civis sendo violados, mas dentro de direitos civis inspirados pelos direitos humanos. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, assim, são direitos humanos porque são civis. Você só é civil se você é um ser humano. Mas os direitos civis, eles são inspirados nos princípios dos direitos humanos. Então, assim, por exemplo, nesse caso, ela ia procurar o quê? Uma corte nacional. Ela não precisa procurar uma corte internacional, ok? Então, assim, é uma maneira só de trazer uma diferenciação. Eu sei que é muito difícil trazer um conceito tão profundo como esse, mas a ideia é, se você teve direitos civis violados, procure as cortes do seu país. Elas são competentes para isso. Quando a matéria, ela transcende, às vezes o próprio magistrado, as meninas do direito, elas sabem o que eu vou dizer. Ele declina da competência. Significa dizer o seguinte, o magistrado, ele olha a matéria e ele diz assim, eu não tenho competência para julgar isso. Porque isso aqui não é uma mera violação de um direito civil. Isso aqui é uma violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Isso aqui já transcendeu o conceito simples e puro do direito civil. Então é aí que a gente vai começar a subir esses processos para essas cortes superiores e acessar os sistemas internacionais. Que protegem os direitos humanos, tá? Então não é a ONU que faz isso. A ONU, na verdade, a ideia da ONU, né? Qual o papel da ONU na sociedade? A ONU é aquela reunião dos países, né? Dos Estados-membros, que faz como se fosse, sabe quando a gente tem uma associação de moradores? Todo mundo mora naquela rua X e todo mundo quer que a rua tenha quebra-mola, porque as crianças jogam bola durante a semana, todo mundo da rua quer que tenha uma guarita, o pessoal acha legal contratar um segurança para fazer um patrulhamento ali da região. E aí o que acontece? Os moradores se unem em prol da mesma causa, em prol da paz, em prol da segurança, eles se unem e falam, cara, vamos criar uma associação de moradores? Cara, é um exemplo bem básico, mas para vocês entenderem um pouco de qual é a ideia da ONU. Então, a ONU, ela reúne os seus estados, nação, eles reunidos em prol de quê? Em prol da paz, em prol da segurança, em prol do desenvolvimento quê? Sustentável do planeta, certo? Da não guerra. Então, assim,
toda a carta a DUD, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela, na verdade, é a carta que dá pontapé inicial para a carta de nascimento efetivo das Nações Unidas, tá? Então, assim, esses são os princípios que norteiam a ONU. Tudo o que vocês leem na DUD é o que norteia a razão de existir da ONU. Então, a ONU não é uma corte, a ONU não é um lugar onde você vai reclamar os seus direitos, e ele não é lugar para isso, ele é um lugar onde as nações se colocam e falam aquilo que elas acreditam dentro das suas crenças e dos seus princípios, ok? Então, assim, não há uma pessoa, um civil falando na ONU. Quem fala na ONU são as suas nações respectivas, obviamente que representada pelos seus civis. Mais ou menos deu para entender? Então, assim, ó, os seus principais órgãos de proteção aos direitos humanos são, né? Eu vou ler aqui o que está escrito no slide. É o Conselho de Segurança da ONU, que vocês sabem, ele é composto por 8 países, e é aquele que tem, os países têm poder de veto, você sabe que alguns países têm poder de veto, então, assim, existe sempre aquela discussão, mas qual é porque o poder de veto, ele faz com que, na verdade, sempre se pratique a vontade daqueles países que são sempre os mesmos, etc. Então, assim, existem algumas cadeiras que são transitórias no Conselho de Segurança, e o Brasil, ele faz parte dessas cadeiras, muitas vezes, tá? Sem entrar muito no detalhe, mas prosseguindo, a Assembleia Geral da ONU, tá? A Assembleia Geral da ONU, ela é um encontro que acontece todos os anos na ONU, ele é presidido pelo secretário-geral da ONU, e uma curiosidade que eu sempre trago, toda a Assembleia Geral, desde 50, 55, se eu não me engano, ou seja, há muitos anos, quem abre, o país responsável por abrir a Assembleia Geral da ONU é o Brasil, tá? Ninguém sabe por quê. Um dia foi o Brasil, no ano seguinte foi o Brasil, e no outro foi o Brasil, e no outro, e no outro, e no outro, e isso virou clássico. E ninguém sabe por quê, não há uma explicação para isso, mas o presidente do Brasil esse ano esteve lá, e quem abriu? O Brasil, mais uma vez, e certamente ano que vem será, e ninguém sabe explicar o motivo. É um negócio quase folclórico da ONU, mas nós ocupamos um lugar que eu diria bem importante e estratégico. Veja bem, você abre a Assembleia Geral das Nações Unidas sentadas ali discutindo. Então, é um lugar de fala muito importante, tá? Que o Brasil tem a honra de ocupar. Então, a gente tem também a Corte Internacional de Justiça. Essa corte, ela é uma corte que também julga crimes relacionados à violação dos direitos humanos, mas são alguns deles, não todos, ok? O Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e o Secretariado. Esse Conselho de Tutela ali não existe mais. O Conselho Econômico e Social, ele é o ECOSOC, famosa Câmara para Assuntos Sociais. É uma câmara que eu, particularmente, por causa do meu trabalho, lido direto, né? Então, são os braços sociais, ONU PNUD, ONU Mulher, a ANCNUR, como falam, né? Que é o braço da ONU para refugiados. Então, tudo que é para assistência social aí, Ravine, procure lá, ECOSOC. Essa é a Câmara da ONU que você precisa voltar, olhar, se direcionar para você trabalhar em algum dos braços sociais dela. Então, assim, eles têm diversas, eles chamam de agências. Então, são braços que fazem trabalhos sociais em diversas espécies. O mais conhecido de vocês, com certeza, é a Unicef, né? Então, ele trabalha com as crianças, a ONU Mulher. Alguns de vocês conhecem, alguns não, mas por aí vai. Então, ele se divide dentro dos assuntos temáticos para ele conseguir ser mais assertivo. Todos eles estão dentro desses órgãos, desse órgão específico que é o ECOSOC, que, na verdade, essa sigla ECOSOC, ela é Conselho Econômico Social, só que em inglês, tá? Por isso que chama ECOSOC, Economic, por isso que começa com E, tá? Mas se você falar ECOSOC para qualquer internacionalista, ele vai entender do que você está falando. Pode passar o slide. Bem rapidamente, o sistema interamericano, que são sistemas de monitoramento, acabei de falar um pouquinho antes, é o sistema, como eu falei, aqui o interamericano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, é o sistema americano. O sistema africano, ele existe no papel, ele não existe na real, tá? Ele não funciona, esse sistema. O sistema europeu é o mais desenvolvido, então a gente tem lá o Tribunal de Haia, vocês já devem ter ouvido falar, tá? A gente tem uma corte europeia também que julga os crimes que são crimes de genocídio, crimes contra a dignidade da pessoa humana, mas basicamente o TPI, né, que a gente chama também, é uma sigla internacional, mas basicamente é o Tribunal Penal Internacional. Ele é o tribunal que julga os crimes que violam os direitos humanos e os crimes de genocídio, tá? Então, o genocídio de Ruanda e o próprio nazismo. Então, fica aí uma informação de curiosidade, né? Aonde os generais nazistas foram julgados em Haia, no Tribunal
Penal Internacional, que fica numa cidade chamada Haia. É um vilarejo, um local, né, que fica na cidade de Roterdã, no interior da Holanda, tá bom? Então, existem alguns países que são considerados países neutros diplomaticamente, né? A Holanda, Suíça também, né? O segundo maior ajuntamento da ONU, né? O segundo maior prédio da ONU fica em Genebra, na Suíça, né? A sede fica em Nova York. Então, o sistema europeu é o mais desenvolvido. Mas vamos passar disso para a gente poder avançar. As organizações internacionais, também vou falar bem rápido, tá, gente? Vou falar assim, só para citar um exemplo, só para a gente não passar direto, mas a organização internacional, quando você diz assim, não sei o que é uma organização internacional. Cara, não é uma empresa, tá? Organização internacional não é a Bayer, ok? Organização internacional não é a Apple, tá? Não é a Nokia, não é sei lá, fala uma marca de carro aí, não é a Honda. Essas são empresas. Organização internacional é diferente. São as organizações que têm seus assuntos específicos. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é a OMS, que vocês têm visto aí direto por conta da pandemia. Então, eles são uma organização internacional de quê? De saúde. Eles vão falar só sobre isso. A gente também tem a OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, ele vai falar sobre isso. Então, por exemplo, eu vou comprar um barril de petróleo, aí eu digo que o meu barril de petróleo vai custar 200. Não, minha filha, não vai custar 200, senão você vai parar o mundo. Então, existe alguém que está ali gerenciando isso. E, via de regra, os Estados-membros da ONU fazem parte dessas organizações internacionais, tá? Então, aí, quais são as principais? OMC, OMS, OPEP, Organização dos Países Produtores do Petróleo, tem várias, tá? Se você jogar no Google quais são as principais organizações internacionais do mundo, ele vai te dizer essas, especificamente, tá? Mas acho que a OMS é a que comunica mais fácil com vocês, para vocês entenderem. Ela não é uma corte, ela não julga nada, mas se você faz parte do sistema ONU e você quer viver nesse ambiente globalizado, onde todo mundo ou perde um pouco ou ganha um pouco e fica nessa relação mais ou menos equilibrada, é assim que funciona. Então, assim, o preço do barril do petróleo, né? A Pfizer fez a vacina, vou vender. Vai vender por quanto? Não é assim. Você já imaginou? Uma pandemia está matando o sistema do globo inteiro, aí você diz que você vai vender pelo preço que você quiser. Não é assim. Então, essas organizações, elas são extremamente importantes para o funcionamento do planeta, tá, gente? Para trazer um equilíbrio. Elas são como se fosse É igual a Thaís, ó. Você vê como é que a Thaís está lá toda enjaponada. Por quê? Porque está nevando na Alemanha. Ela precisa da chofagem, ela precisa do sistema de arrefecimento na casa dela, senão ela morre literal. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Assim, é aquele mal necessário. Mas pergunta a ela qual é a conta de luz que ela paga. Não é isso? É igual a gente aqui no Rio. A gente precisa do quê? Ar-condicionado, senão a gente morre. A gente precisa de um ventilador, senão a gente morre, entendeu? É mais ou menos isso. Essas organizações, elas ditam meio que o que é a regra do absurdo, entendeu? Então, ninguém vai vender uma vacina dentro de um ambiente de pandemia por um valor acima de X a dose. Entende? Esses órgãos são muito importantes para que todo mundo viva com o seu aquecedor ligado, que está no frio, e o ar-condicionado ligado, que está no calor, entendeu? Elas são esse balanço. Então, assim, é essencial que vocês entendam isso, tá? Não são empresas, é diferente. Pode passar para o próximo. Liberdades e igualdades são direitos fundamentais de primeira e segunda geração. Os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, eu não preciso nem trazer aqui conceito do que é fundamental. Fundamental vem da palavra fundamento. Fundamento vem do quê? Base. Então, os direitos fundamentais de primeira e segunda geração, por que a gente tem esse termo, primeira e segunda geração? Existe uma doutrina majoritária aqui no Brasil, ela é a doutrina majoritária na América em geral, Europa também, alguns países não, mas alguns sim, de que você tem 5 gerações de direitos, sendo que todos são fundamentais. Só que o de primeira e segunda geração é o que eu sempre trago e é o que eu sempre dou ênfase, porque eu acho que é o que fica mais palatável para vocês entenderem. Direito de primeira geração são os direitos de liberdade, são todas as liberdades, que eu li um pouquinho ali na DUD para vocês, isso porque eu só li alguns artigos. Vamos lá, liberdade.
credo, liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Olha quantas liberdades. Um monte, né? Muitas liberdades. Liberdade de pintar o cabelo da cor que quiser, liberdade, não é isso? Liberdade. Esse é o direito de primeira geração. Muitas pessoas vêm muito com aquele argumento, sabe a história da ideologia de gênero, ou a história do todos são iguais perante a lei, que também está lá no nosso artigo 5º. Tudo isso são direitos de igualdade. Isso não é liberdade. Só que os direitos de igualdade, eles estão no direito de segunda geração. Ju, qual é a relevância disso? Não entendi. A relevância é, numa pirâmide hierárquica dentre os direitos, é dificílimo fazer isso, tá, gente? Nós que somos do direito, a gente sofre para fazer isso em alguns momentos, não é fácil. E, mais uma vez, o direito é muito subjetivo, então é difícil de você cravar os conceitos. Mas os direitos de primeira geração, que são os direitos da liberdade, eles estão hierarquicamente. Vocês entendem essas palavras? Ou eu estou carregando muito no vocabulário? Tá compreensível, né? Eles são direitos que, na pirâmide do direito, eles são o topo. Então, se você tiver, eventualmente, que distinguir um do outro para preservar a liberdade, você vai fazer. Explico o que eu estou dizendo. Se você, eventualmente, violar alguma igualdade para preservar uma liberdade, esse é o caminho que você vai adotar. Você não vai atingir uma liberdade para preservar uma igualdade. É por isso que é importante... Deu para entender, gente? Abre os microfones aí. Vocês entenderam essa explicação? É muito importante que vocês entendam isso. Foi para todo mundo? Sim. É uma hierarquização da norma. Entendeu? Vamos lá, Karen, vou explicar. Não, peraí, só rapidão. Então, igualdade e o outro aí que você falou estão sobre as outras questões. Não. Esquece as outras questões. Eu nem vou entrar nelas. Eu tô com duas aqui, ó. Primeira geração, liberdade. Todas essas que eu falei. Liberdade de culto, liberdade de credo, liberdade de crença, liberdade de vir, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Liberdades. E as igualdades. Quais são as igualdades? Nós, mulheres, somos iguais ao homem. Se você for trabalhar numa empresa como caixa de banco e tiver um homem do seu lado, caixa de banco, vocês entraram no mesmo dia, vocês têm que ganhar o quê? O mesmo salário, não é isso? Igualdade. Isso é igualdade. Liberdade é o que eu falei antes. Agora vamos para uma coisa prática. Deu para entender essa parte? Por que a liberdade é considerada direito de primeira geração? Porque quando eu ficar em dúvida entre qual dos dois direitos eu seguro nessa hora, porque você vai se deparar com a violação dos direitos do homem várias vezes, por dia, às vezes. É muito rápido que você se depara com eles. Quando você tiver que escolher entre tratar por igual e cercear a liberdade de alguém, cara, eu quero tratar esse homem e essa mulher de maneira igual. Eu quero. Eles são iguais. Mas se para você tratar os dois como iguais, você tiver que violar algum direito de liberdade de um dos dois, prefira a liberdade à igualdade. Vou falar de novo. Se você se deparar com uma situação onde você tiver duas pessoas, não precisa ser homem e mulher não, tá? Uma situação em que você precisa, cara, eu preciso igualar essas pessoas. Elas têm direito a quê? Igualdade, direito fundamental de segunda geração. Só que para eu preservar a igualdade delas, que é um direito fundamental de segunda geração, eu preciso ferir a liberdade, direito de primeira. Não fira a liberdade, fira a igualdade. Fala assim, cara, desculpa, eu sei que eu preciso tratar vocês dois de maneira igual, mas se para eu tratar vocês dois de maneira igual, eu vou cercear a liberdade dessa uma aqui, não. Eu não posso fazer isso. Tá? Isso que eu tô falando aqui é uma dica para vocês de vida, no sentido de, tipo assim, veja bem, gente, são dois direitos fundamentais. Eles têm que ser preservados, os dois. Só que se você se deparar com uma situação na sua vida onde você precise fazer uma escolha, tem como dar um exemplo? Vamos pensar num exemplo aqui para eu elucidar isso de uma forma, pensando aqui online. Vamos lá, você está vendo um assalto, ok? Tem uma mulher sendo assaltada, tem um homem sendo assaltado por outro homem. Não vou nem botar dois sexos diferentes para não complicar. Então, um está assaltando e o outro está sendo assaltado, beleza?
independente daquele que está sendo assaltado, ele será vítima nessa história, o que a gente aprende em direitos humanos? Vocês sabem. Aquele que está roubando, ainda que ele esteja em um ato delituoso, ele tem direito a quê? Está na DUD, está na Constituição. Ele tem direito a ser julgado, ele tem direito a ter o devido processo legal, e ele não pode ser preso o quê? Arbitrariamente. Lembra disso? Então, assim, não é porque ele é o bandido que você vai tratar ele igual um cachorro, não é isso. A lei também protege ele. Perfeito? Então tá. Então os dois são iguais perante a lei. Significa que os dois podem se defender. Sim ou não? Sim. Só que na hora que eu tiver que fazer a escolha entre aplicar a igualdade entre eles, a igualdade perante a lei, e eu tiver que, eventualmente, colocar um deles, por exemplo, preso, entendeu? Eu não vou prender esse cara arbitrariamente. Eu não vou cercear Joel bandido. Tudo bem, mas você viu o roubo? Ou você só viu a pessoa gritando que ele foi roubado pela pessoa? Ah, ele tá me roubando, ele tá me roubando. Aí você vai simplesmente pegar e vai falar, não, então tá, então beleza, eu vou prender ele aqui, eu vou prender ele aquilo no meu quintal. Aí você pega o cara, bota dentro do teu quintal, bota uma corrente no punho dele, amarra numa bananeira e deixa o cara lá. Não, ele tá preso. Ele tá preso porque você quis tratar os dois de maneira igual. Tipo assim, não, eu quero ouvir o que você tá dizendo, essa é a sua queixa. Ele tá te roubando. Aí o outro diz assim, não, eu não tô roubando. Aí você fica em dúvida. E você quer tratar os dois de forma justa. Aí o que você faz? Bom, então eu vou prender ele, porque ele preso, eu chamo a polícia chega, interroga ele. Aí se a polícia interrogar e comprovar, então beleza, a gente tratou os dois com igualdade. Você disse o que você disse, ele foi ouvido no que ele disse, todo mundo disse, então tá todo mundo sendo tratado igual, né? Vamos fazer assim. Só que para você tratar igual, o que você teve que fazer? Prender o cara. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo que você lance mão de um direito de primeira geração, seríssimo, em nome de respeitar o direito de segunda geração. Eu vou tratar os dois iguais. Eu ouvi a sua versão, agora deixa a polícia chegar para eu ouvir a dele. Sim, mas para a polícia chegar e ouvir a dele, você teve que o quê? Colocar o cara em cárcere na tua casa. Estou lendo o comentário das meninas. Ai, gente, graças a Deus eu consegui dar um exemplo para explicar isso, porque é difícil explicar isso. Vocês entenderam a raça complexa, saca? É isso. Não recomendo. Não recomendo que vocês firam qualquer liberdade, quem quer que seja, em nome da igualdade. Não recomendo. Ok? Eu sei que vocês vão falar assim, caraca, Ju, complexo. Eu sei, e é complexo mesmo. Até para eu dar um exemplo, você vê como é difícil? É porque os direitos fundamentais, gente, assim, se eu estivesse dando uma aula aqui para os meus alunos, direito civil, direito internacional, é direito frio. O exemplo é muito fácil. Mas quando a gente está falando sobre direitos fundamentais, cara, são coisas inerentes à pessoa humana, é difícil falar. Entendeu? O que eu quero deixar claro para vocês é, liberdade é muito sério. Não andem na linha bamba da liberdade em prol de respeitar outros direitos, entendeu? Sabe aquelas lacrações? Não, porque eu sou essas, eu sou isso, eu sou aquilo, nananã. E você tá ferindo a liberdade, cara, de expressão de outra pessoa, a liberdade de consciência de outra pessoa, em nome de respeitar outro direito. Cara, não faça isso, não seja essa pessoa, não seja esse cidadão. É a minha recomendação. Pode passar para o próximo, tá? Ficou claro, né, galera? Acho que deu aí para sobreviver a esse exemplo, né? Acho que deu para entender. Passou? Travou? Então, vocês vão querer, né, o slide, né? Vocês todos pediram o slide, né? Depois vocês leiam essa frase, é uma frase muito famosa de Rui Barbosa, ele é o patrono, um dos nossos primeiros advogados aqui do Brasil. Eu li essa mesma frase para o pessoal do Basta, que teve a primeira aula. É uma frase muito legal, que basicamente fala... ele aqui vai falar bastante sobre a questão da igualdade, tá? Reflitam sobre essa frase, é uma frase que não é uma frase fácil de compreender, é uma frase que vai fazer vocês fritarem um pouco o cérebro. Usei ela hoje no meu trabalho da pós. Muito bom, Paola, eu quero royalties, tá? Porque copiei da sua aula mesmo, por isso que eu quis os royalties, porque eu sei que eu tenho certeza que você pegou do slide.
Rui Barbosa é o nosso patrono da advocacia, foi um dos primeiros advogados brasileiros que se formou em Portugal. Leiam essa frase, é bem legal, é uma frase que vai fazer vocês crescerem aí no pensamento crítico jurídico de vocês. Eu pedi a Thaís para a gente passar um vídeo para vocês, foi o vídeo do Guterres. Ele é o presidente, na verdade ele é o secretário-geral, né? É o cargo certo, o nome certo do cargo dele. Ele é o secretário-geral da ONU, tá? Ele publicou esse vídeo hoje em todos os sites da ONU, na rede social da ONU, falando sobre o estado atual dos direitos humanos no planeta, hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ou seja, é um vídeo que foi publicado há poucas horas, tá? Foi publicado hoje à tarde, acho que após o almoço, e é isso que o secretário-geral da ONU tem para dizer para vocês hoje acerca dos direitos humanos, tá? Eu já vi o vídeo, obviamente, então eu vou fechar aqui minha câmera porque eu vou ao toalete e já volto enquanto vocês assistem. Peço que vocês assistam com atenção, está legendado, a legenda está em português, se vocês precisarem de uma pausa para vocês conseguirem ver o conteúdo todo. É um vídeo curtíssimo, de 1 minuto e meio, tá? Mas vocês vão ouvir o que ele vai dizer sobre qual é o momento do planeta a respeito de direitos humanos, tá? Aproveitem aí, já volto. Our world is at the crossroads. The COVID-19 pandemic, the climate crisis, and the expansion of digital technology into all areas of our lives have created new threats to human rights. Exclusion and discrimination are rampant, public space is shrinking, poverty and hunger are rising for the first time in decades, millions of children are missing out on their right to education, inequality is deepening, but we can choose a different path. 73 years ago today, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. The principles set out in this simple declaration remain the key to realizing all human rights, civil, economic, cultural, social, and political, for all people everywhere. Recovery from the pandemic must be an opportunity to expand human rights and freedoms and to rebuild trust. Trust in the justice and impartiality of laws and institutions. Confidence that a life of dignity is within reach. Faith that people can get a fair hearing and resolve their grievances peacefully. The United Nations stands for the rights of every member of our human family. Today and every day, we will continue to work for justice, equality, dignity, and human rights for all. Happy Human Rights Day. Gente, a Ju já volta, a gente já está encerrando, tá bom? Enquanto a Ju não volta, só lembrando que, para quem, eu não sei se entrou alguém antes, depois, na verdade, né, de eu ter falado sobre o certificado, nós estaremos oferecendo um certificado, né, de participação por essa aula. Então, se você não mandou o seu nome completo e o seu e-mail aqui nos comentários, podem mandar, tá bom? Porque a gente vai estar anotando. E aí, ao decorrer, não dessa semana, mas da próxima, a gente vai estar mandando para vocês o certificado. Ju, contigo. E aí, gostaram do vídeo? Ficaram tensas com a nossa realidade planetária? Difícil, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Então vocês viram aí, né, o que ele traz, né? A questão da fome no planeta, a questão da segurança, os efeitos, né, da pós-pandemia, se é que já estamos no pós, porque a gente, hora ou outra, está voltando aí para um status quo, né, que é aquele mesmo momento de, fecha tudo, lockdown, tudo mais. Então, assim, nunca foi tão importante falar sobre direitos humanos, tá? Então, eu queria encerrar, né, essa aula. A gente no direito fala que é a aula magna, que é uma aula que totalmente propício e necessário. Ele fez um vídeo muito curto, às vezes ele faz vídeos um pouco maiores, que ele aprofunda um pouco mais, mas eu quis encerrar essa aula com esse vídeo, porque eu acho que ele é uma autoridade nesse momento, né? Ele é aquele que está acima lembra dos braços da ONU, todos eles? Então, ele é o cara que está acima disso,
né? Ele é o cara que tem essa visão bem global, tá? Existem outras pessoas que são interessantíssimas de vocês seguirem, mas eu prefiro deixar que isso parta de vocês procurem, eu dou as dicas, eu quero tirar as dúvidas de vocês, eu sei que as dúvidas são muito grandes, porque direito já é um assunto que perpassa isso, como eu falei, né, todas as respostas são sempre depende, ponderações, etc, etc, então, assim, é difícil, eu sei que é uma matéria difícil, e é uma matéria também, ao mesmo tempo, muito subjetiva, que é direitos humanos, né, então, é difícil, como eu falei, as minhas aulas de direito civil, de direito internacional, nossa, regra, não tem essa, sabe? Eu não gostei do que você respondeu, tudo bem, sinto muito, mas não é o caso aqui, né, a gente tem que analisar, você vê as histórias que vocês compartilharam, então, assim, é difícil, a vida é complexa, a vida em comunidade é complexa, mamãe e vovó já falavam, né, aonde termina o seu direito, começa da sua irmã, começa do seu irmão, e a gente nunca conseguiu descobrir aonde terminava, né, eu tô até hoje tentando descobrir aonde terminava, eu não sei, né, minha irmã sabe, a gente nunca soube, a gente vivia se estapeando, e então, assim, o objetivo dos direitos humanos é o que está lá no preâmbulo, que foi o que eu falei para vocês, é a provocação, aquilo ali é a justificativa, né? O que levou à criação da declaração foi o pós-guerra, então, de uma maneira muito simples, gente, o objetivo nosso aqui é propagar um ambiente de discussão, conhecimento, educação, tolerância, né? Você vê o que a Ana fez, né? Você vê o que esqueci o nome da mãe da Hélida, perdão, desculpa, é tanto nome, mas Euseli. Euseli, você vê o que a Euseli fez, né, em procurar os direitos, quando ela acessou conhecimento. Então, assim, não tenham receio de me perguntar, se vocês quiserem perguntar, vocês têm minha rede social, eu sou muito acessível, né, Thaís e Paola, eu respondo, eu falo na medida do que eu posso sempre, porque o conhecimento liberta. Então, sejam essas pessoas, sabe? Sejam essas pessoas. E aproveitem para libertar quem estiver perto de vocês, tá? Lembrando sempre, vamos propagar a tolerância, a discussão de ideias, não a discussão de pancadaria e nem de ninguém deixar de falar com ninguém porque não pensa igual. O ambiente da discórdia saudável é o ambiente de crescimento, ok? Então, assim, não sejamos os lacradores por aí que só andam com quem concorda. Vamos ouvir as opiniões, vamos crescer, aprender com as opiniões. Eu aprendo até hoje. Não é porque eu estou aqui ensinando que eu não tenho que aprender com vocês, que eu não tenho que aprender com os meus professores, que eu não tenho que aprender com outras pessoas. É isso. Eu sou necessária. Obrigada. Ai, obrigada, Manoela. Muito bom, adorei. O melhor elogio, acho que existe, né? Que a gente é necessária. Então, assim, vocês são necessárias dentro das comunidades de vocês, das famílias de vocês, das igrejas de vocês, das mesquitas de vocês. Eu não sei o que vocês frequentam, não sei o que vocês fazem, das escolas, nos trabalhos, tudo. Vocês são todas muito necessárias. Ou se tiver algum homem na sala, não sei, você também é muito necessário. Eu queria deixar um presente aqui para vocês, né? A gente teve recentemente o Thanksgiving, que na verdade é uma data que a gente comemora, como eu posso dizer, me ajudem a traduzir de uma forma literal, meninas. É uma... Oh, o Johnson aí, ó, eis-me aqui, o único Ações homem. de graça. De graça? Isso, ações de graça. Tem coisa que eu não sei falar em português, gente. Desculpa, eu só... Ações de graça, exato. Ações de graça, né? O meu segmento, não falo que é religião, porque eu não entendo que é uma religião, mas os meus princípios, né, os meus valores são cristãos. Então, nesse período de ação de graças, eu tive um dia de trabalho muito lotado. Eu não consegui sentar com a minha família e ter aquele jantar que a gente gosta de ter na ação de graças, nem um almoço. Eu não consegui fazer nada que fosse algo em ações de graça, né? E aí eu me lembrei dessa aula, eu falei assim, não, no dia da aula do Basta, eu vou dar um presente para alguém, né? E eu vou pedir para quem quiser, eu quero dar esse meu presente em ações de graça, né? Por tudo aquilo que eu acredito. E eu quero presentear algum de vocês, eu vou dizer o que é, e aí eu quero que vocês procurem. Olha, Sabrina, não é mais um avatar. Adoro quando não é mais avatar. A Keren hoje é avatar, a Lorene de vez em quando é avatar, de vez em quando é gente.
eu quero deixar aqui para vocês um presente, tá? Como vocês sabem, né? Eu também faço mentoria de carreira. As meninas, as líderes do Basta, essas duas pérolas, joias preciosas, maravilhosas, queridas, que eu amo demais, a gente faz a mentoria também. Então, eu quero deixar de presente aqui para vocês. Eu não sei como as meninas, elas que se virem, não tô nem aí. Fica aí na mão delas, elas resolverem isso. Quem quiser, eu vou dar de presente 2 horas do meu tempo na semana que vem, para a gente ter uma conversa e fazer uma mentoria de carreira, de vida, durante 2 horas comigo. Então, quem tiver interesse, eu vou doar essas 2 horas e vou dar de presente para vocês. Eu e você, só nós duas, ou nós dois, né? Se for o John, nem lembro agora o nome dele, que apareceu tão rápido para mim. Então, eu queria deixar isso aqui como um presente para vocês e honrar a vida de vocês, porque a real é a seguinte, galera. São 10h20 da noite, a gente está aqui desde as 7. Vocês são muito necessárias. Agora eu sei o que falo. Vocês são muito guerreiras, muito maravilhosas. Quero honrar a vida de vocês. Olha a outra, tadinha, tá esmilinguida, nem fala mais. São 2h20 da manhã, pronto. Você vai casar semana que vem, você não enche o saco, entendeu? Você fica aí e tá tudo certo, né, gente? Ela não tem que falar nada, deixa ela. Entendeu? Então, assim, queria dar isso de presente para vocês aqui, com todo o meu coração. De alguma maneira, poder ouvi-las, né, nessas 2 horas. Eu ia dar 1 hora, aí depois eu olhei a minha agenda. Aí eu falei, ai, meu Deus, tem que ser 1 hora. Mas depois eu falei, não, 1 hora é muito difícil, porque daqui que a pessoa fale, eu ouço, eu fale. Eu falei, não, 2 horas. Então, eu não sei ainda o dia, é difícil demais a minha agenda e tudo, enfim, eu vou estar viajando os 3 primeiros dias da semana, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, é um presente meu. Quem quiser, dê o seu nome para Thaís ou para Paola, o nome completo, direitinho, e as meninas que se virem para botar nos papeizinhos, fazer um sorteio ou jogar lá naqueles softwares que tem, sei lá o quê, elas vão se virar, tá? Fiquem tranquilos que elas vão se virar de algum jeito que elas vão fazer lá. E dá o nome completo, tá, gente? Porque às vezes pode ter um homônimo só para não ter... Enfim, então assim, como eu falei, né, isso aí, a Lorene anota, não sei, pega um voluntário, isso aí mesmo, tá aí, bota a Lorene para anotar, vocês se virem, resolvam, eu vou só receber um nome, tá bom? Aí quando vocês me mandarem o nome, manda o WhatsApp dessa bênção também, que eu vou fazer o contato diretamente com o WhatsApp, tá bom? E a gente vai ter esse tempo na semana que vem, se não for na semana que vem, vai ser na outra, tá? Mas só uma entre semana que vem perguntinha e a outra... Sim. Só uma perguntinha, galera. Todo mundo aqui tá no grupo geral do Basta? Porque a gente vai colocar o resultado lá, né, no grupo. Então, quem não tiver no grupo não vai conseguir ter acesso. Então, eu mandei aqui na conversa o link do grupo, a Lorene tá anotando os nomes. A gente vai pensar em uma forma desse sorteio, né? E quem não ganhar, né, o sorteio, não fique triste, porque a gente vai pensar em outras coisas também. E só dando já adiantando, né? Eu vi que algumas pessoas falaram, a Ju tem que vir mais vezes, vamos ter mais aulas. Gente, ela vai vir mais vezes, pode deixar, a gente está preparando toda uma agenda para o ano que vem, então fiquem ligados, tá bom? As meninas me exploram bastante, né? Elas são... Sabe o trabalho escravo? Sabe aquela parte do trabalho escravo? Elas ignoram, elas sabem a DUD toda, mas chega nesse artigo, elas não leram, elas pularam ele. Tô brincando. Elas são maravilhosas, elas são meninas muito especiais, muito queridas, maravilhosas. É um prazer para mim poder doar esse tempo aqui. Sempre maravilhoso. Assim como eu trabalho aqui também no Basta, eu faço esse trabalho aqui com vocês no Basta, eu faço para outras organizações também. Então, para mim, é um privilégio, eu amo isso aqui. E eu quero, de alguma maneira, presentear vocês, porque eu acho vocês incríveis por estar aqui, porque vocês têm a opção de não estar. Eu sempre falo isso. É uma sexta-noite, vocês podiam estar na gandaia, vocês podiam estar fazendo outra coisa, mas vocês querem se encher de conhecimento. Então, assim, 2 horas, ou na semana que vem, ou na outra. Depois que a Thaís divulgar, eu quero que essa pessoa que vai ser o vencedor disso, né, o premiado, pense o que você quer falar, o que você quer ouvir de mim, conselho,
sabe? Eu tenho uma trajetória de carreira longa, eu já tive em vários 15 países, eu já fiz um mestrado fora. Então, assim, eu quero que vocês pensem assim, não é para você chegar lá e ficar olhando para minha cara, não. Eu quero que você sugue de mim o que você precisa, entendeu? Eu quero compartilhar alguma coisa na sua vida que agregue para você, que te ensine algo, que te ajude. Caraca, eu nunca, tipo assim, eu não sei por qual caminho seguir, X ou Y ou Z, eu preciso de um conselho. Aproveitem esse tempo. Então, esse é o recado que eu quero dar e esse é o meu Thanksgiving. Essa é a minha ação de graças por esse ano, por tudo e, enfim, né? Quem sabe a gente não faz um em grupo depois, hein, Thaís e Paola? Tipo assim, né? Pega, a gente vai pensar aí um jeito de fazer de alguma maneira que agregue na vida de vocês, para que vocês sejam pessoas melhores, primeiro para vocês, depois para a comunidade de vocês, tá bom? E é isso, a aula está encerrada, minha rede social tá aí, enfim. A Ravine vai encerrar, mas eu só queria deixar um adendo aqui, né? Porque é isso mesmo que você está falando, né? A gente vê no grupo, né, galera? E nas redes sociais também, a galera super empolgada, postando, tráfico humano, vamos contra o tráfico humano e tudo mais. A gente quer mudar o mundo, quer transformar o mundo, mas a gente só vai conseguir fazer isso através dessa base, né? Por exemplo, direitos humanos, né? Para que eu quero saber de direitos humanos? E aí a gente olha o tanto de coisa que a gente aprendeu, sabe? Como que a gente vai lutar pelos nossos direitos se a gente nem conhece os nossos direitos, né? Às vezes a gente está falando um monte de besteira, às vezes chega alguém pedindo um conselho, como que denuncia, como que faz aquilo. A gente fala um monte de besteira, em vez de ajudar a pessoa, atrapalha. Então, tudo isso que a gente tem feito aqui no Basta não é em vão, gente, sabe? E infelizmente vai ter o grupão, a multidão que vai vir na empolgação, mas são poucos que vão ficar. Então, o que a Ju falou sobre, né, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, não é um trabalho fácil, né, não é algo fácil de lidar, é extremamente complexo, né, a Ju é advogada, formada, doutora, né, a gente não sabe muita coisa, às vezes parece algo, assim, impossível, mas se a gente fizer a nossa parte, eu sei que cada um de vocês, né, cada um de nós, a gente vai fazer a diferença em algum lugar, né, seja na sua profissão, na sua área, seu chamado, enfim. Então, queria agradecer mesmo, te agradecer também, Ju, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Ano que vem, galera, a gente está planejando várias aulas, a gente vai conseguir se organizar agora, dezembro, né, tá uma correria, mas ano que vem a gente tem mais coisas para vocês, tá bom? Vou deixar a Ravine encerrar, né, nossa voluntária, tá bom? Dar os últimos recados, e aí vocês estão liberados. Muito obrigada. Gente, chocada. Que aula foi essa? Anotei muita coisa, Ju, para eu usar nos meus estudos acadêmicos. Cara, essa aula é maravilhosa, sou apaixonada na sua didática. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma noite muito incrível, muito especial. Espero que todos tenham sobrevivido e gostado bastante também. Gente, os recados. Lembrando do certificado, vai rolar certificado, então, para quem não deu o nome completo, nem o e-mail, por favor, entre no nosso grupo do WhatsApp, deixe o seu nome lá para a gente poder ver isso tudo direitinho. Também, como a Thaís já falou, nós vamos ter mais aulas, vamos ter a Ju aqui novamente no próximo ano. Então, por favor, não faltem nas próximas aulas, não faltem nas próximas reuniões, que vão ser ainda mais especiais, porque a Juliana é sempre nova, gente. Ela é incrível. E é isso. Eu acho que é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui, até esse horário. Que Deus abençoe vocês. Muito boa noite, gente. Antes de vocês encerrarem, eu lembrei de uma coisa muito importante. O exercício que a gente fez lá no início da aula, para quem estava no início. Verdade. Eu lembrei agora. Porque como a gente estendeu muito no horário, para variar, que a gente sempre estende, né? Mas eu queria pedir assim, aqueles que estavam lá no início e escreveram, mandem essas perguntas, essas mensagens para as meninas, porque aí depois eu junto aquelas que forem parecidas e tal, eu dou uma resposta mais geral, e aquelas que forem mais diferentes eu vou separar pelo menos uma meia dúzia, e aí eu peço para as meninas irem publicando lá no grupo, tá bom? Para vocês não ficarem sem as respostas.
Uma coisa que eu ia falar, né, para a gente exercitar tudo isso que a gente ouviu, que a gente aprendeu, eu quero lançar um desafio para vocês, né? O que vocês acham de se desafiem, escrevam um texto, uma postagem nas redes sociais de vocês, do que vocês entenderam sobre direitos humanos, né? Ou, por exemplo, do exemplo que a Ju deu, né, do teste. Olha, e se tivesse acontecido comigo, né? Como a gente viu toda a situação dos refugiados, afegãos, mas e se fosse aqui com a gente, né? Porque eu tô aqui na Alemanha, mas no Brasil a gente meio que não tem essa noção, né, de guerra, sabe? Então, tentem se colocar nesse lugar, criem um texto, uma reflexão, às vezes faz um vídeo nos stories, marca a gente e compartilhe isso que você aprendeu. Às vezes vai ser de uma forma simples, mas talvez é a sua forma simples que vai alcançar uma outra pessoa, tá bom? Então, eu deixo esse desafio para vocês. Muito bom, tá? Legal, muito legal o desafio. Super endosso. E uma coisa, gente, que faz muito parte de pessoas que são inteligentes e estudadas é a poesia, tá? É a escrita. Desenvolvam a escrita de vocês. Não tenham medo de escrever errado. Joga depois lá no documento do Word. Vai ter lá um monte de coisa que vocês vão, de repente, comer um acento, um cedilha. Deixa, não tem problema. Não tenham vergonha de se expressar, tá? A inteligência, ela não é assim, ó. Nossa, fulano é inteligente. Sim, tem pessoas que nascem assim, mas tem pessoas que ficam, tá? Cultas, inteligentes, tá? O cérebro é um músculo, você treina, tá? Então, assim, as pessoas cultas, doutas, elas são pessoas que leem muito, escrevem muito, deixam fluir muito. Então, amei essa sugestão da Thaís, recomendo, escrevam sobre o que vocês ouviram, as inspirações, não se preocupem com o português perfeito, nada disso, derramem o que vocês receberam hoje, sabe? Vocês são